Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar um pouquinho sobre direitos fundamentais e políticas públicas, né? Nosso quarto encontro. Não sei se todo mundo está lembrado. Da última vez a gente tinha parado um pouquinho naquele processo do ciclo de políticas públicas, né? A gente começou um pouquinho falando sobre direitos fundamentais, a gente começou a pegar a parte histórica, né, conceituação, como que os direitos fundamentais se relacionam com os direitos sociais, direitos humanos. A gente começou a entrar especificamente no surgimento da área de políticas públicas como um ramo autônomo do conhecimento, como uma necessidade de buscar campos interdisciplinares de conhecimento, né? E qual que era a importância disso prática para a gente, né? Já que a gente está pensando nessa carreira tão importante como a da Defensoria Pública, que tem por missão institucional não apenas promover defesa judicial, extrajudicial da população em situação de vulnerabilidade. A Defensoria Pública tem, inclusive na lei que instituiu a Defensoria Pública, a missão, a prerrogativa de promover educação em direitos. Então, participação em audiências públicas, levar essa discussão sobre cidadania, sobre exercício do direito, é uma das missões institucionais da Defensoria, que também tem essa atuação muito forte, muito enraizada como sua missão institucional. E aí, entender. Se a gente vai partir desse pressuposto, a gente também tem que levar em consideração que esse processo de formulação de políticas públicas, produção de políticas públicas, também vai ser algo que vai nos interessar, né? Porque, afinal de contas, a gente vive num país que quase não tem problema social, né? Que não existe desigualdade social, que não existe falta de políticas públicas para a sua população, né? Então, conhecer esse processo e como não só a Defensoria, mas sociedade civil de um modo geral organizada consegue intervir e incidir nessa produção de políticas públicas é essencial. Hoje a ideia era a gente conversar um pouquinho sobre duas fases do processo de ciclo de políticas públicas. Se a gente for parar para pensar como nasce, como se desenvolve, como cria forma e é implementado e constantemente fiscalizado uma política pública, intuitivamente a gente pensa, bom, no Brasil a gente vive numa democracia, periodicamente a gente tem o exercício do voto, e aí representantes eleitos têm a responsabilidade de, seja através de criação de leis, seja através da criação de programas de políticas públicas, garantir esses direitos. Isso é uma visão meio intuitiva que a gente tem. Mas será que é só isso? Será que esse processo de produção, esse processo de formulação é exclusivo de quem está exercendo um poder que é de titularidade de quem elege, né? Será que existem formas de incidência da sociedade civil nessas políticas públicas que não estão sendo atendidas? Então, entender essas fases do ciclo é importante e necessário por isso. Se a gente for parar para pensar, uma questão que pela nossa Constituição, foi colocada como uma ferramenta de extrema importância para democratizar o acesso à cidade, que é o plano diretor. O plano diretor no âmbito municipal é um instrumento jurídico, mas que tem sim uma conotação política muito forte, de tentar garantir o acesso à cidade a toda a população daquele território, né? O plano diretor, ele vai sempre, antes da sua formulação, ele vai necessariamente demandar, por exemplo, a realização de audiências públicas, para ouvir as demandas territoriais, regionais, de cada região ali daquela cidade, daquele município, para conseguir, a partir disso, estabelecer as diretrizes que vão ser seguidas nos próximos anos, né? Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, existe uma organização da sociedade civil chamada Rede Nossa São Paulo, que tem um trabalho já consolidado de um certo tempo de fiscalização dos planos de metas que são apresentados pelas gestões municipais.
Então, quando determinado prefeito é eleito, e ele apresenta um plano de metas de como que vai ser aquela gestão pelos próximos 4 anos, estabelece uma série de princípios, diretrizes, de ações que aquela determinada gestão vai querer seguir naquele período. Como nós não temos ainda uma tradição democrática muito consolidada, de participação muito forte aqui no Brasil, a gente não debate muito abertamente esses temas, mas essa organização, por exemplo, que eu acabei de citar, a Rede Nossa São Paulo, faz um levantamento da proporcionalidade das metas que foram levantadas pela gestão na época de campanha ao final do mandato, para saber, inclusive, se aquela gestão está de acordo com aquilo que foi prometido, né? Mas uma das formas, né, que existe espontânea aí na sociedade civil de controle. Existem inúmeras outras. Como que a gente vai conseguir saber onde a gente vai poder atuar? Conhecendo todo esse processo de formulação, de produção das políticas públicas, porque cada uma dessas fases ela é afetada, ela é influenciada por diversos fatores, atores, situações diferentes. Beleza? Hoje, especificamente, a ideia era que a gente conversasse um pouquinho sobre 2 fases desse ciclo. Geralmente, se vocês forem parar para consultar qualquer manual, qualquer texto relacionado a políticas públicas, e aí fazendo a ressalva, políticas públicas não é ciência política, tem uma diferença. Políticas públicas está muito mais, não preocupada só com os processos políticos, com tudo que envolve os processos políticos que a ciência política estuda. Políticas públicas está preocupada especificamente com a produção da política pública mesmo. Então, não necessariamente quero fazer uma análise da estrutura do legislativo. Eu quero saber se aquela política pública de habitação, como que ela foi gestada, como que ela foi desenhada, como que ela foi implementada, como que ela está sendo executada. O processo de produção dessa política pública, geralmente, vai ser definido em 4 pontos, 4 momentos diferentes. Isso daqui não é um consenso, não quer dizer que autores que vocês forem ler vão falar que são essas 4 e não existe outra possibilidade, mas é meio que o que boa parte do que se escreve em políticas públicas acaba definindo. Que esse processo vai passar por uma formação da agenda, um processo de formulação, implementação e avaliação. O que seriam cada um deles resumidamente? Hoje a gente vai falar só da formação da agenda e da formulação. A formação da agenda, basicamente, traz essa noção. Quando a gente... Vamos pensar na nossa Constituição de 88. Nossa Constituição de 88, ela estabelece diversos direitos fundamentais e os direitos sociais também, que se a gente puder definir como extensão dos direitos fundamentais, né, de caráter coletivo, lá no artigo 6º, certo? Então lá vai estar falando de alimentação, lá vai estar falando de saúde, educação e inúmeros outros. Transporte, se eu não me engano, também. Então tem uma série de direitos, certo? Tem uma série de diretrizes, inclusive, de princípios norteadores da ação do Poder Executivo na formulação, na produção de uma política pública. Então, quando determinado governador vai e abre a Constituição estadual e vê que lá é missão do governo do Estado de São Paulo promover a alfabetização da população, então ele vai ter que colocar dentro dessa pauta o cuidado em não deixar de fora a escola, a educação como uma dessas políticas públicas. A agenda seria, grosso modo, quando que determinado assunto que tem relevância para essa coletividade, para esse conjunto de pessoas que vivem em sociedade, passa a ser uma prioridade. Então existe uma diferença. Se a gente for pegar o artigo 6º, lá vai estar falando de vários direitos, certo? Vamos lembrar que o orçamento público ele tem que ser gerido de forma responsável, né? Então,
vamos supor que determinado exercício financeiro foi reservada a quantia X para habitação no país e a quantia Y para lazer, cultura, enfim, qualquer outra pasta. Mas vamos supor que por uma catástrofe natural, algo que a gente não conseguia prever, nenhum ambientalista conseguiu, mesmo com todas essas mudanças climáticas, conseguiu dar um passo adiante para evitar esse tipo de situação, um alerta mesmo, aconteceu uma catástrofe natural que acabou devastando uma região inteira. E aí eu não estou falando de responsabilidades como a gente está vendo que acontece no Brasil, porque aí é outra coisa, né? O que acontece no Brasil é responsabilidade principalmente dessas grandes empresas que acabam não dando uma destinação correta para os recursos naturais. Mas eu estou falando assim, uma situação que a gente não tinha a menor possibilidade de saber que poderia acontecer, certo? Ali, a partir dessa situação, causou uma devastação natural de grandes proporções. Muitas famílias acabaram tendo que ser completamente removidas do local onde elas estavam morando anteriormente. Situações excepcionais vão definir novas prioridades. Por mais que o direito ao esporte e ao lazer sejam extremamente importantes na vida daquela determinada comunidade, a gente está falando de um direito que vai se sobressair. Antes de eu ter um espaço público para praticar esportes, eu preciso que essas pessoas tenham uma casa para morar. Então, o esporte, nesse momento, ele vai ser, sim, um assunto, uma questão, né? Mas agora a moradia virou um problema. E essa que é a grande diferença. O que entra na formação da agenda são os problemas, não são as questões, os assuntos. São quando aquelas situações demandam uma atenção e uma atuação um pouco diferenciada. A fase da formulação é a fase do desenho da política pública propriamente dito. E se a gente for parar para pensar o que seria o desenho da política pública, vamos abrir a Constituição e ver o trecho que vai falar sobre o direito à saúde. Vai ter todas as normas de funcionamento do SUAS, né, do Sistema Único de Saúde, mas não vai dispor ali na Constituição, de forma exaustiva, como que vai ser o remanejamento das unidades de saúde no bairro da Sé, por exemplo. Se a Constituição fosse parar cada especificidade para detalhar com maior profundidade, ela nunca ia terminar. Porque se a gente for parar para pensar, não existe só a Sé em território brasileiro, certo? Então, a formulação vai ser o processo de desenho específico dessa política pública que está sendo criada. Nesse processo de desenho dessa política pública, antes dela entrar em vigor, antes dela entrar para valer e estar ali vigorando mesmo, ela vai sofrer influências diversas. E aí vai depender muito também do nível onde essa política pública está sendo gestada. Se a gente for parar para pensar, quem no Brasil define as competências para a produção de políticas públicas? A própria Constituição. Lá, por exemplo, vai falar que segurança pública não é competência do governo municipal, sim do governo estadual. Não à toa, a Polícia Militar do Estado de São Paulo não é Polícia Militar da cidade de São Paulo, certo? Todas essas regrinhas de competência vão estar lá. Mas esse processo de desenho institucional, de como que vai ser essa produção específica, vai ficar inserido no âmbito de cada uma dessas competências. E a partir dessas competências, a gente vai ter que fazer uma análise de tudo que envolve essa produção também. E são detalhes assim que vão desde os detalhes mais óbvios, por exemplo, a Assembleia Legislativa de um determinado estado é mais conservadora em termos de garantia de direitos do que uma outra, a situações mais complexas, a ação de atores que são invisíveis nesse processo de produção. Vamos pensar, por exemplo, nas questões ambientais. Não é interesse de algumas
grandes empresas poluentes que determinadas políticas ambientais de proteção àquela determinada fauna e flora entrem em vigor. Então, o lobby vai acontecer de uma certa forma ou outra. Eu estava vendo, inclusive, que, acho que eu tinha até comentado aqui na última vez que a gente se reuniu, nas últimas eleições anteriores, né, presidenciais, grandes conglomerados financeiros financiavam os dois candidatos, que é justamente para meio que sinalizar um apoio político para evitar que futuramente políticas fossem produzidas, criadas contra determinados setores da economia. Então, esse processo de formulação vai sofrer influências diversas, com base também nos níveis, com base também nos setores, quem tem interesse na produção daquela política. Isso é a formulação, que a gente vai ver com mais calma daqui a pouco. A implementação já é a fase de colocar em prática aquela política que foi desenhada. Então, Programa Bolsa Família. O Programa Bolsa Família passou pelo processo de formação da agenda, passou pelo processo de formulação. Hora de colocar em prática, hora de executar. Nesse processo de implementação, a gente vai ter que se ater e se atentar a tudo o que envolve as dificuldades, os entraves para que uma política pública aconteça de verdade. Um exemplo assim, muito básico, que as pessoas geralmente falam que o problema do Brasil, é que no Brasil não tem financiamento da educação. As pessoas geralmente falam que o Brasil falta dinheiro para a educação. E assim, é uma meia verdade. Existe sim recurso para a educação, e existem, em muitos casos, transferência desse recurso para a educação. Só que a gestão desse recurso que está sendo chegado não é realizada de forma eficiente. Primeiro porque, ao invés de você, por exemplo, e aí vai da gestão individual de cada equipamento, não é um problema estrutural, é um problema individual. Determinado equipamento de educação, ao invés de investir na qualificação profissional dos seus quadros, ao invés de investir na melhoria de infraestrutura, ao invés de investir em tempo integral, novas formas de trazer a família para dentro da escola, às vezes gasta tudo em uma canetinha colorida e assim, compra tudo de canetinha colorida que não vai ter necessidade. Então, a questão da gestão financeira do recurso também é um dos problemas de implementação. Uma cidade, por exemplo, que eu vi uma notícia faz pouco tempo, de uma cidade do interior, onde a escola até tinha recurso, mas não tinha adequado boa parte dessa verba para a alimentação dos alunos. E, infelizmente, a gente vive num país extremamente miserável, onde boa parte das crianças vão para a escola não é só para estudar, é porque não tem comida em casa. Se a escola não garante nem isso, como que essa criança vai ter um índice de permanência adequado, né? Um dos problemas, existem inúmeros outros. E todas essas dificuldades são problemas de implementação. Implementação é como que aquela política pública que foi bem desenhada, foi pauta, foi discutida, ela está sendo colocada em prática. Isso daqui é um problema que vai fazer parte da nossa vida a todo instante, certo? E a última fase, que geralmente se atribui nesse processo de produção de políticas públicas, é a avaliação. A avaliação a gente pode associar à questão de controle. Controle tanto institucional como controle social. E o que seria esse controle? Será que essa política que foi colocada em pauta, foi amplamente discutida, foi amplamente bem definida, desenhada nos seus termos de formulação, que foi colocada em prática, mas não está, que foi colocada em prática pelos órgãos competentes e etc. Ela está atingindo a finalidade que se espera dela? Será que tem alguma coisa de errada nesse processo final? Aqui a gente já entra na parte da avaliação. E essa avaliação, vamos deixar muito claro, não é uma avaliação necessariamente só governamental. Se a gente está falando de uma Constituição cidadã, de uma Constituição que preza pelo exercício do poder popular,
que preza pelo controle social através da participação da sociedade civil, então isso daqui não está sendo feito da forma correta. Esses mecanismos são levados de forma efetiva para frente. Eu não vou nem falar de referendo e plebiscito, que raramente acontecem em nível federal. Estou falando de... Vamos pensar na audiência pública, que seria basicamente uma forma de ouvir a população para que determinada demanda seja atendida. Às vezes o quórum é esvaziado propositalmente, porque assim você não consegue modificações estruturais necessárias, né? Você não está ouvindo a população trazer as inquietações dela. Às vezes essa audiência pública é feita num horário que é para o trabalhador cansado, está querendo ir para casa descansar. Entre o descanso do dia e participar de uma audiência pública, vai descansar, como qualquer ser humano, não é de ferro. Não tem um grau de sensibilização, às vezes são muito pouco divulgadas, né? E as audiências públicas acontecem. Agora mesmo, nesse período de novembro, estão acontecendo as conferências da Defensoria Pública, que vão definir quais vão ser as prioridades da Defensoria Pública, na atuação da Defensoria Pública no próximo exercício. Que é uma instituição que mais precise estar atenta às demandas da sociedade civil do que a Defensoria Pública? Mas não só a Defensoria Pública. Existem audiências públicas espalhadas pela cidade, regionalizadas em vários setores. Educação, cultura, assistência social. Então, fazer com que esses mecanismos de democratização e controle se expandam também entra nessa parte da avaliação, né, da política pública. Que não é necessariamente só essa parte também de audiência pública, tá, gente? Vamos pensar, por exemplo, no Ministério Público. O Ministério Público é um órgão independente, né, autônomo, que tem a função de fiscalizar a lei e também tem uma atuação direta nesse controle de políticas públicas. Não à toa é o Ministério Público que faz termo de ajustamento de conduta, promove ação civil pública e etc, etc, etc. Certo? Mas a gente vai falar um pouquinho com mais calma sobre cada um deles. Hoje, a nossa ideia era falar um pouquinho sobre o processo de formação de agenda e de formulação. Trouxe para vocês alguns... Eu posso deixar esses slides depois, não se preocupem, tem muito texto. Só algumas ideias principais que a gente vai passar bem por cima sobre esse processo de formação da agenda e formulação. Alguns teóricos vão falar que o estudo da política está relacionado em compreender como decisões autoritativas, e essa expressão significa mais ou menos aquelas decisões que têm força de serem respeitadas, são feitas e executadas em uma determinada sociedade. O estudo da política está relacionado a como que essas decisões elas são feitas naquela sociedade. Estuda tanto o papel das instituições, como partidos políticos, grupos de interesse, governo e eleições, como a natureza e as consequências do jogo político. E aqui, gente, vai desde mecanismos legais a mecanismos ilegais. Manipulação, propaganda, violência, etc. O Easton é um grande formulador dessa área das políticas públicas, que vai falar que a vida política é um sistema de atividades interrelacionadas. Cada uma dessas atividades influencia em maior ou menor extensão a forma como as decisões autoritativas são formuladas e executadas na sociedade. A ideia de considerar a vida política como um sistema sugere, inclusive, que possamos separar a vida política do restante da atividade social. Embora essa discussão seja possível a gente separar a vida política do indivíduo, ainda não seja um consenso. O indivíduo também faz parte dessa estrutura, né? Uma reflexão importante do Easton, quando ele vai tratar a respeito desse sistema político, são as propriedades desse sistema. Ele vai falar que o sistema político tem propriedades de identificação, inputs e outputs, diferenciação mínima entre seus elementos e integração do sistema. Por que isso daqui é importante? A gente está pensando no processo de produção da política pública, certo? Então, como que a gente vai entender que a forma como essa política pública vai ser produzida se a gente não entende como esse mecanismo de produção funciona? Então, ele vai falar desses processos de identificação, os inputs e os outputs. Basicamente, o que ele vai entender? Existe aqui uma caixinha. Os inputs
são as demandas que chegam. Exemplo, a gente mora num determinado bairro onde não tem saneamento básico, certo? Saneamento básico, além de ser um direito, é uma demanda. As pessoas precisam de saneamento básico para viver. Então, esses inputs vão entrar nessa caixinha e vão sair como outputs, que seriam os resultados. O que vai acontecer nesse processo todo aqui? Um monte de coisa. E é isso que a gente vai ver. Tem que ter uma integração entre esse sistema. Por quê? Se, por exemplo, um input entra, mas não sai um output, não vai ter um resultado. Veio uma demanda, não foi atendida. Se essa demanda não foi atendida, o que gera naturalmente? Falta de legitimação desse sistema. Exemplo básico disso, a gente sempre comenta que no Brasil o direito, as eleições não nos representam, é uma frase muito constante. Por quê? A população tem uma demanda que não está sendo atendida, é uma demanda reprimida. Direitos da população não estão sendo respeitados, estão sendo violados. Por quê? Nesse processo do jogo político, essas demandas, esses inputs ainda não estão saindo como resultado almejado, certo? Ele vai fazer umas definições do que seriam esses elementos que compõem esse sistema político. E aí a primeira delas é as propriedades de identificação. Para se distinguir o sistema político de outros sistemas sociais, nós devemos identificar suas unidades fundamentais, estabelecer as fronteiras que demarcam suas unidades das que se encontram fora do sistema. Isso implica dizer que as unidades do sistema político são elementos que compõem o sistema, no caso as ações políticas, e que os sistemas não existem no vácuo, dado que estão inseridos em um ambiente. Existem fronteiras entre esse ambiente interno e externo. O que ele quer dizer com isso, gente? Existe esse sistema que vai transformar essa demanda num resultado ou não. É importante a gente saber que existe um sistema interno e um sistema externo, porque a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente consegue identificar onde está o problema. A gente consegue ver por que aquela determinada demanda não se tornou uma ação, um resultado político. Aquela ação política não deu um resultado. E quando a gente consegue identificar isso, fica muito mais fácil da gente intervir nessa realidade. Exemplo básico disso. O processo de elaboração do plano diretor de São Paulo não foi bem aceito pela população, não sei, parece que não contemplou aqui a cidade, essa região aqui da cidade de São Paulo. Será que teve audiência pública lá? Será que houve uma consulta prévia à população? Será que houve algum determinado estudo prévio sobre as reais necessidades assim, em termos ambientais daquela região? Obviamente, quando alguma desses elementos de identificação não estão muito bem definidos, ele não vai trazer um resultado final. Por isso que é importante a gente conhecer tudo o que envolve, todos os fatores internos e externos que podem influenciar essa mudança. Ele vai falar também dos inputs e outputs. Os inputs são as demandas e apoios que ele fala, né? Que aí vai definir que são as demandas de entrada, os inputs, os outputs, as de saída, que seriam os resultados. Ele vai falar. Os sistemas apresentam tanto forças que mudam o ambiente e sem as quais este não funcionam, tratam-se das demandas e apoios, que são os inputs, quanto consequências do processo político importantes para a sociedade. São as decisões autoritativas, os resultados também conhecidos como outputs. Com relação à necessidade de diferenciação mínima entre os elementos que estruturam o sistema, é necessário destacar que não é possível que todos os elementos executem as mesmas atividades durante todo o tempo dentro de um mesmo sistema. Daí a necessidade de diferenciação. Ele fala isso porque é muito comum, às vezes, a gente confundir quem é um ator, quem é sociedade civil, é interesse privado. Esses conceitos eles vão se misturando nesse jogo político. Então você já não sabe mais se determinado representante da sociedade
esses mecanismos são levados de forma efetiva para frente. Eu não vou nem falar de referendo e plebiscito, que raramente acontecem em nível federal. Estou falando de, vamos pensar na audiência pública, que seria basicamente uma forma de ouvir a população para que determinada demanda seja atendida. Às vezes o quórum é esvaziado propositalmente, porque assim você não consegue modificações estruturais necessárias, né? Você não está ouvindo a população trazer as inquietações dela. Às vezes essa audiência pública é feita num horário que é para o trabalhador cansado, está querendo ir para casa descansar. Entre o descanso do dia e participar de uma audiência pública, vai descansar, como qualquer ser humano, não é de ferro. Não tem um grau de sensibilização, às vezes são muito pouco divulgadas, né? E as audiências públicas acontecem. Agora mesmo, nesse período de novembro, estão acontecendo as conferências da Defensoria Pública, que vão definir quais vão ser as prioridades da Defensoria Pública, na atuação da Defensoria Pública no próximo exercício. Que é uma instituição que mais precise estar atenta às demandas da sociedade civil do que a Defensoria Pública? Mas não só a Defensoria Pública. Existem audiências públicas espalhadas pela cidade, regionalizadas em vários setores: educação, cultura, assistência social. Então, fazer com que esses mecanismos de democratização e controle se expandam também entra nessa parte da avaliação, né, da política pública, que não é necessariamente só essa parte também de audiência pública, tá, gente? Vamos pensar, por exemplo, no Ministério Público. O Ministério Público é um órgão independente, né, autônomo, que tem a função de fiscalizar a lei e também tem uma atuação direta nesse controle de políticas públicas. Não à toa é o Ministério Público que faz termo de ajustamento de conduta, promove ação civil pública e etc, etc, etc. Certo? Mas a gente vai falar um pouquinho com mais calma sobre cada um deles. Hoje, a nossa ideia era falar um pouquinho sobre o processo de formação de agenda e de formulação. Trouxe para vocês alguns... Eu posso deixar esses slides depois, não se preocupem, tem muito texto. Só algumas ideias principais que a gente vai passar bem por cima sobre esse processo de formação da agenda e formulação. Alguns teóricos vão falar que o estudo da política está relacionado em compreender como decisões autoritativas, e essa expressão significa mais ou menos aquelas decisões que têm força de serem respeitadas, são feitas e executadas em uma determinada sociedade. O estudo da política está relacionado a como que essas decisões elas são feitas naquela sociedade. Estuda tanto o papel das instituições, como partidos políticos, grupos de interesse, governo e eleições, como a natureza e as consequências do jogo político. E aqui, gente, vai desde mecanismos legais a mecanismos ilegais. Manipulação, propaganda, violência, etc. O Easton é um grande formulador dessa área das políticas públicas, que vai falar que a vida política é um sistema de atividades interrelacionadas. Cada uma dessas atividades influencia em maior ou menor extensão a forma como as decisões autoritativas são formuladas e executadas na sociedade. A ideia de considerar a vida política como um sistema sugere, inclusive, que possamos separar a vida política do restante da atividade social. Embora essa discussão seja possível a gente separar a vida política do indivíduo, ainda não seja um consenso. O indivíduo também faz parte dessa estrutura, né? Uma reflexão importante do Easton, quando ele vai tratar a respeito desse sistema político, são as propriedades desse sistema. Ele vai falar que o sistema político tem propriedades de identificação, inputs e outputs, diferenciação mínima entre seus elementos e integração do sistema. Por que isso daqui é importante? A gente está pensando no processo de produção da política pública, certo? Então, como que a gente vai entender que a forma como essa política pública vai ser produzida se a gente não entende como esse mecanismo de produção funciona? Então, ele vai falar desses processos de identificação, os inputs e os outputs. Basicamente, o que ele vai entender? Existe aqui uma caixinha. Os inputs são as demandas que chegam. Exemplo, a gente mora num determinado bairro
onde não tem saneamento básico, certo? Saneamento básico, além de ser um direito, é uma demanda. As pessoas precisam de saneamento básico para viver. Então, esses inputs vão entrar nessa caixinha e vão sair como outputs, que seriam os resultados. O que vai acontecer nesse processo todo aqui? Um monte de coisa. E é isso que a gente vai ver. Tem que ter uma integração entre esse sistema. Por quê? Se, por exemplo, um input entra, mas não sai um output, não vai ter um resultado. Veio uma demanda, não foi atendida. Se essa demanda não foi atendida, o que gera naturalmente? Falta de legitimação desse sistema. Exemplo básico disso, a gente sempre comenta que no Brasil o direito, as eleições não nos representam, é uma frase muito constante. Por quê? A população tem uma demanda que não está sendo atendida, é uma demanda reprimida. Direitos da população não estão sendo respeitados, estão sendo violados. Por quê? Nesse processo do jogo político, essas demandas, esses inputs ainda não estão saindo como resultado almejado, certo? Ele vai fazer umas definições do que seriam esses elementos que compõem esse sistema político. E aí a primeira delas é as propriedades de identificação. Para se distinguir o sistema político de outros sistemas sociais, nós devemos identificar suas unidades fundamentais, estabelecer as fronteiras que demarcam suas unidades das que se encontram fora do sistema. Isso implica dizer que as unidades do sistema político são elementos que compõem o sistema, no caso as ações políticas, e que os sistemas não existem no vácuo, dado que estão inseridos em um ambiente. Existem fronteiras entre esse ambiente interno e externo. O que ele quer dizer com isso, gente? Existe esse sistema que vai transformar essa demanda num resultado ou não. É importante a gente saber que existe um sistema interno e um sistema externo, porque a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente consegue identificar onde está o problema. A gente consegue ver por que aquela determinada demanda não se tornou uma ação, um resultado político. Aquela ação política não deu um resultado. E quando a gente consegue identificar isso, fica muito mais fácil da gente intervir nessa realidade. Exemplo básico disso. O processo de elaboração do plano diretor de São Paulo não foi bem aceito pela população. Não sei, parece que não contemplou aqui a cidade, essa região aqui da cidade de São Paulo. Será que teve audiência pública lá? Será que houve uma consulta prévia à população? Será que houve algum determinado estudo prévio sobre as reais necessidades assim, em termos ambientais daquela região? Obviamente, quando alguma desses elementos de identificação não estão muito bem definidos, ele não vai trazer um resultado final. Por isso que é importante a gente conhecer tudo que envolve, todos os fatores internos e externos que podem influenciar essa mudança. Ele vai falar também dos inputs e outputs. Os inputs são as demandas e apoios que ele fala, né? Que aí vai definir que são as demandas de entrada, os inputs, os outputs, as de saída, que seriam os resultados. Ele vai falar. Os sistemas apresentam tanto forças que mudam o ambiente e sem as quais este não funcionam, tratam-se das demandas e apoios, que são os inputs, quanto consequências do processo político importantes para a sociedade. São as decisões autoritativas, os resultados, também conhecidos como outputs. Com relação à necessidade de diferenciação mínima entre os elementos que estruturam o sistema, é necessário destacar que não é possível que todos os elementos executem as mesmas atividades durante todo o tempo dentro de um mesmo sistema. Daí a necessidade de diferenciação. Ele fala isso porque é muito comum, às vezes, a gente confundir quem é um ator, quem é sociedade civil, é interesse privado. Esses conceitos, eles vão se misturando nesse jogo político. Então você já não sabe mais se determinado representante da sociedade... E aí, esses elementos de diferenciação mínima, por que eles são importantes? Tudo que envolve esse jogo político, essa vida política, esse sistema político, envolve não só fatores ambientais externos, também atores que vão se misturando o tempo todo. A base da política também é a legitimação, né?
Se a gente for fazer uma análise crua, fria sobre o sistema político, claro que não é o que eu acredito, mas o pouco importa para a política se é uma democracia ou uma ditadura. O que importa é a base de legitimação daquilo. As pessoas aceitam ou não aceitam, né? Claro que isso eu estou falando de sustentação do sistema. Está mais do que comprovado que sistemas autoritários eles não conseguem promover direitos fundamentais, tá? Mas isso é só uma forma de mostrar que o sistema está preocupado mesmo é com a sua legitimação. Então, como esses atores eles se confundem o tempo inteiro, é importante, o Will Easton vai falar isso, que haja uma diferenciação mínima entre esses elementos da vida política, certo? A gente precisa saber o que cada um tem que fazer, senão daqui a pouco a gente tem o legislativo fazendo função do judiciário, a gente tem o judiciário achando que é o executivo e a gente sabe que no Brasil isso é bem complicado também, né? Mas isso é um dos elementos que ele coloca como importante da vida política. E o último que ele vai falar é o de respeito à integração do sistema. Teve uma declaração aí bem polêmica recentemente de uma pessoa que não vou nomear, dizendo que para fechar o STF bastava um cabo e não sei mais o que, né? O que é isso senão o desrespeito total ao funcionamento das instituições? Se existe judiciário, a função típica do judiciário é tal. Se existe executivo, a função típica do executivo é tal. E esses poderes, que na verdade são funções, porque eles não podem tudo, eles têm que cumprir determinados deveres, poderes, né? Estão submetidas a uma regra constitucional, estão submetidas a uma harmonia entre essas funções. Não é porque eu tenho a força militar e eu estou comandando, por exemplo, uma operação militar, que eu posso definir o que é uma decisão justa ou não. Quem vai definir isso lá é o judiciário. Eu não vou poder interferir no processo legislativo, certo? Então essa integração precisa existir minimamente em qualquer sistema político para que ele consiga produzir resultado. Porque senão, se a gente não consegue minimamente se organizar dessa forma, claro que o resto vai ser só disputa do poder pelo poder, certo? Com relação aos inputs, gente, que o Easton vai falar que seriam aquelas demandas que entram, lembra que eu falei para vocês? Na política nada é por acaso, né? Não sei se foi o Aristóteles, eu sei que o Cortella falou isso uma vez. Ele falando que a política é a administração... Não, acho que foi o professor Clóvis de Barros Filho. Ele falou que a política é a administração dos interesses coletivos. Então, aqui nessa sala, a gente já tem uma pluralidade de pessoas, certo? Cada um tem uma história de vida, cada um tem um pensamento, cada um tem uma constituição própria. Cada um vai entender. Se eu perguntar aqui para cada um, o que você acha que é prioridade agora? Você tem recurso agora, você só pode escolher uma coisa para você mudar no país. Pode ter um consenso, um ou outro ali? Pode até ter, mas a divergência até entre as pessoas que aparentemente vão ter um consenso vai existir, porque a forma como você vai fazer aquela política que você considera prioritária é diferente da dela. Isso vai mudar, certo? Então, esse processo de inputs, ele vai sofrendo várias mudanças, várias modificações, né? Ele vai falar que sem demanda não tem processo político. Demandas podem surgir internamente, e aí como que é isso, gente? Vamos supor que vocês estão lá na Defensoria Pública, certo? Estão lá fazendo atendimento à população, de repente vocês identificam que naquela determinada região ali da cidade, o índice de violência contra a mulher é assim, calamitoso. É uma questão que é estrutural, é do patriarcado, é do machismo, sim, e é uma situação que atravessa toda a realidade das mulheres no mundo, mas naquela região específica de São Paulo, assim, é um negócio gritante, assim, é um negócio que precisa ter alguma atitude específica. Vocês identificaram uma demanda desse sistema, dentro do sistema, enquanto há pessoas que estão atuando de dentro do sistema. A partir dali, ações no sentido de
campanhas de atendimento, campanhas de educação em direitos, enfim, várias outras formas de atuação vão surgir. Mas essa demanda foi a partir de uma identificação interna de quem está dentro do sistema. Também tem as que vêm de fora, do ambiente, né? E essas até são as que acontecem frequentemente quando a gente pensa em direitos da população, porque é a população que traz esses direitos para a gente, certo? No âmbito externo, há diversos elementos que podem influenciar essas demandas: ecologia, economia, cultura, personalidade, estrutura social, demografia, e nem toda demanda pode necessariamente virar um issue. Isso é uma questão relevante para entrar na agenda política. Isso aqui é extremamente importante a gente ter consciência e clareza, gente. Política, administração dos interesses coletivos. Lembra que eu falei que cada um vai ter uma visão diferente sobre um determinado assunto? Consensos vão ser difíceis de serem conseguidos, mas decisões precisam ser tomadas, certo? Decisões vão agradar sempre? Não vão agradar sempre. Essa é uma ilusão achar que... Imaginem, a agenda, por exemplo, de quem está na presidência. Já pensou se fosse consultar cada pessoa dentro do território nacional sobre o que vai fazer naquele dia? É enlouquecedor se a gente parar para pensar, né? Porque se a gente juntar aqui um tema polêmico, todo mundo já vai se degladiar, porque a divergência faz parte. Mas essa que é a questão, como que a gente vai conseguir traduzir isso em consenso para chegar a uma decisão? Quão mais democrático pode ser essa decisão, né? Nem toda demanda que a gente vai apresentar, ela vai se tornar um problema. A política, pensa que ela tem 1 milhão de coisas para resolver. Fome, moradia, educação, saúde, segurança. Todos os direitos sociais, que são conquistas históricas, também representam para quem está na administração pública um problema, certo? A perspectiva de direito é enquanto eu, no meu exercício. Mas enquanto garantidor, eu vejo como uma questão que eu preciso resolver. É um problema. Porque eu não posso deixar aquela pessoa sem o direito dela, certo? Então, como que eu vou conseguir dar conta de todos os problemas que aparecem? Nem todos vão ser resolvidos de imediato. Por quê? Nem todos vão ser considerados um problema. E essa definição do que é um problema ou uma simples questão, porque uma questão é uma coisa que precisa ser resolvida, mas não tem a urgência de um problema. Para se tornar um problema, a gente vai estar estudando formação de agenda. Só entra na agenda o que é um problema. O que é uma questão não vira pauta, não é agenda, certo? As demandas influenciam o comportamento do sistema de inúmeras formas, sobretudo determinando como o sistema opera e gera novas demandas. Entretanto, não apenas de demandas se forma o sistema, sendo necessários também os suportes e apoios de ações e orientações voltadas ao alcance dessas demandas. Orientações se diferenciam das ações, pois as orientações são de âmbito interno, se consubstanciando em um conjunto de atitudes ou predisposições. Demandas, não necessariamente todas, são um problema. O suporte que ele está falando aqui pode se relacionar, ele se dá de 3 formas: pela comunidade política, regime ou governo. Na política, os membros devem ter a responsabilidade de resolver suas diferenças e promover decisões através de ações pacíficas em comum acordo, respeitando-se suas divergências. Quando ele está falando de suporte na questão de demanda, é porque se todos nós fazemos parte desse sistema político, coloca lá na cabeça o Congresso Nacional, oposição e situação, conflito, embate. É o tempo inteiro um se degladiando com o outro, certo? Existem situações, existem momentos que as diferenças vão ter que ser colocadas de lado. Precisa aprovar uma medida extraordinária que vai garantir o atendimento às famílias vítimas das enchentes em Brumadinho. Eu vou começar a questionar: não, você é o autor da proposta, seu partido é oposição, eu não quero legitimar a sua
seu ganho político com essa medida, você está tendo visibilidade ou não, porque você teve iniciativa. Não. Existem situações que tem que ser deixado de lado. As pessoas estão morrendo, está na mídia, está todo mundo vendo. Você vai ser a pessoa que vai travar aquilo? Então, o sistema, esses inputs, essas demandas também precisam ter esse suporte da comunidade política. Quanto ao regime, o regime é entendido como todos os arranjos que regulam a forma pelas quais as demandas entram no sistema. São decididas e saem em forma de resultado. São as regras do jogo. Então tem esse suporte do regime também. Não adianta a gente pensar em um regime que vai conseguir se adaptar a essas demandas, se ele não garantir uma estrutura de garantir o atendimento dessas demandas, certo? E que adianta eu falar de direito à educação se eu não tenho escola? Então eu preciso ter um regime que me garanta essa divisão. Melhor, como é que eu vou falar de direito à educação se eu vivo num regime que não me garante a liberdade de expressão? Através da liberdade de expressão que eu vou conseguir efetivar o direito à educação. Então, o apoio nesse sentido do regime também, da instituição, das regras do jogo, como isso se relaciona também com o atendimento a essas demandas. E do governo, o suporte está presente na possibilidade de apoio às decisões do sistema político sem o uso da força arbitrária na ocorrência de divergência. Não é porque o governo quer que se coloque uma coisa em pauta, não é atendido porque não teve a maioria no Congresso, que ele vai poder fechar o STF com um soldado, certo? É assim que, não sei se as pessoas sabem, mas não é tudo que a gente pode fazer quando a gente está lá como representante. Não há uma regra específica determinando a quantidade necessária de suporte, variando-se conforme cada caso. Ele também vai apresentar um conceito de mecanismos de suporte, segundo o entendimento de que a sociedade gera suporte para o sistema político de duas formas, mediante outputs que vão atender às demandas e através dos processos de politização. O que ele quer dizer com isso? Eu não preciso só ter a estrutura favorável para eu conseguir atender essas demandas através de uma organização dos partidos que respeitem uns aos outros, através de um governo que respeite quando é contrariado. As demandas, esse sistema político, ele também vai ser legitimado a partir dos resultados que essas demandas forem levadas adiante. Exemplo, a gente quer que... a gente está querendo efetivar o direito à cidade como um direito. Aí surgiu uma política pública de facilitar o acesso das pessoas que moram na periferia ao centro da cidade. Com certeza vai ter uma aprovação das pessoas. Então, essa demanda de acesso à cidade foi bem atendida. Foi bem atendida e as pessoas vão começar a legitimar essa política. Então, o funcionamento da vida política também se dá através da legitimação dos resultados dessa ação política. E através dos processos de politização. Politização, nesse sentido, é a educação no exercício do direito, certo? Politização é diferente de socialização, a gente vai até ver. E também diferente de ressocialização, que é uma coisa que eu particularmente não acredito, mas é colocado o tempo todo, principalmente no meio jurídico. Socialização é a internalização dos valores. Então, viver em sociedade. Eu estou socializando. Isso é feito de forma primária ou secundária. Primária, no primeiro momento que você teve acesso a isso, secundária no momento posterior da sua vida. Socialização é aprender a viver em sociedade. O que se diz, que aí eu critico, da tal da ressocialização, é que se tenta dizer que essa pessoa não vivia em sociedade antes e a partir de agora eu estou ensinando ela a viver em sociedade. E, na verdade, a leitura que a gente tem que fazer, principalmente nós de Defensoria Pública, e aí eu estou falando especificamente de adolescentes, né, porque esse termo ressocialização é muito aplicado a adolescentes que cumpriram medida socioeducativa, é que eles sequer foram inseridos na sociedade. Então, se eles têm 18 anos e ainda não terminaram a quinta série, eu acho que a escolarização nem foi garantida ainda para eles, quanto menos pensar em ressocialização. Escolarização, profissionalização, enfim, todos os direitos sociais básicos. Sou meio contrário a essa ideia de ressocialização porque ela
me remete a uma coisa de controle dos corpos, que é uma coisa muito da criminologia. Então, a partir de agora a gente vai ensinar a pessoa que está reclusa a ser uma pessoa boa. E a gente não tem direito de ensinar ninguém a ser bom, não. As pessoas cometem atos ou não e se responsabilizam por isso. Direito penal não é para ser educativo. Direito penal é simplesmente, na concepção mais crítica, é uma forma de controle dos corpos, né? Racial e, enfim, tudo isso. Mas se a gente for parar para uma visão extremamente da função da pena, não tem que ensinar ninguém. É só a responsabilidade, assumir a responsabilidade pelo que fez. Ponto. Não tem nada de educação nisso. Mesmo porque cárcere não ensina ninguém, certo? Educação pressupõe liberdade. Mas, enfim, socialização é isso. E politização é diferente de simplesmente aprender a viver em sociedade. Politização está relacionado à forma como você se coloca no mundo. Então é como você faz parte dessa vida em sociedade, como você faz parte dessa estrutura social e transforma ela. Politização está muito mais associada à formação do cidadão enquanto ser político, de transformador do mundo ao seu redor, né? E esses processos de politização que ele está falando aqui legitimam também esse sistema político, porque a partir do momento em que você conscientiza a população sobre o que é dela por direito, você consegue propiciar que ela legitime ou não esse sistema político, certo? Através de um exercício crítico individual sobre a sua visão coletiva, ok? Ficou claro, gente? Sim? O output do sistema político é a decisão política. Pensou em output, resultado final. O que saiu dessa entrada aí no sistema? Sob a responsabilidade do governo, que precisa ser atendida. Pelo menos em um primeiro momento devem ser satisfeitas as demandas dos membros, isso aqui é um ponto polêmico que ele coloca, dos membros mais influentes, uma vez que nem todo apoio do governo é suficiente para determinar o sucesso ou fracasso de um regime ou comunidade política, mas sua constante inabilidade para produzir outputs satisfatórios para os membros do sistema podem levar a demanda por troca do regime ou pela dissolução da comunidade política. Isso aqui é um ponto bem controvertido da teoria dele, que ele vai dizer que primeiro a política tem que atender determinados grupos, porque como esses grupos são mais fortes, são mais influentes, eles vão conseguir repassar isso para os demais. Eu sou contrário a isso, mas eu só precisei colocar aqui para vocês entenderem. Porque cometeu uma gafe das grandes. Processo de politização, por sua vez, diferenciando-se do processo de socialização, seria a forma de aprendizado dos padrões políticos, normas e objetivos relacionados ao que a sociedade considera desejável na vida política. É a construção do ser político. A politização é a forma através da qual a legitimação é criada e transmitida no sistema político, gerando suporte. Tranquilo? Bom, gente, ali uma visão panorâmica pelo Easton, certo? De como que funcionariam esses processos. Formação da agenda. Vamos lembrar? Isso daqui não é consenso, não é unanimidade, mas o processo de produção de políticas públicas, ele passa, na maioria das pessoas que vão estudar um pouco esse tema, por 4 fases. Por 4 fases. E aí, só recapitulando rapidinho, para a gente passar bem rápido por cima. A formação da agenda, a formulação, a implementação e a avaliação. Aqui a gente está falando de definir prioridades, aqui a gente está falando de desenhar essa política pública, aqui a gente está falando de colocar em prática e aqui a gente está falando de verificar se ela atendeu ou não aos objetivos para os quais foi lançada. Formação da agenda. Momento em que determinado assunto venha a se tornar uma pauta relevante que mereça a tomada de algum tipo de decisão política em determinada localidade. O status da agenda política é fluido, isto é, modifica-se conforme o contexto de relevância que assume algum tipo de assunto. Exemplo, há quantos anos se fala em redução da maioridade penal? 1 milhão de anos, certo?
já foi sustentado, cláusula pétrea, papapá, papapá, papapá. Mas sempre aparece algum projeto de emenda constitucional tentando trazer isso de volta para a pauta. Porque aconteceu, e geralmente é assim, acontece algum caso muito emblemático de um adolescente com 17 anos, 11 meses e 29 dias, que foi atribuída a ele a autoria. Tem até um vídeo mostrando dele após um assalto, e assim, com todos os datenismos que você pode colocar aí, com requintes de crueldade, assim, um ser que não tem humanidade, deu 3 tiros na cara do indivíduo, ele merece pena de morte. É assim que aparecem os assuntos. Não, e a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que dar o exemplo, aquela coisa do direito penal como criação mesmo do exemplo, né? A gente precisa levar ele para uma praça pública e mostrar o que acontece nessas situações. Aquilo ali virou uma pauta. Por mais que seja uma questão antiga, virou uma pauta. Naquele momento a gente vai ter que falar sobre aquilo. E esse contexto ele é fluido porque muda. Acabei de dar um exemplo que vocês já estão cansados de saber. Foi falado em 2018, foi falado em 2016, 2014, 2012 e vai continuar sendo porque se modifica conforme a vida em sociedade vai se modificando. Aí uma definição que eu coloquei aqui. A formulação de políticas públicas é um conjunto de processos, incluindo, pelo menos, o estabelecimento de uma agenda. E aqui vai ganhar relevância para a gente. Especificação das alternativas a partir das quais as escolhas são feitas. Uma escolha final entre essas alternativas específicas, por meio de votação no legislativo ou decisão presidencial, e a implementação dessa decisão. Isso aqui vai ganhar relevância para a gente porque formou-se a agenda, o assunto virou pauta. Aí agora todo mundo vai querer dar uma opinião sobre aquilo. Não, porque isso tem que ser aprovado, esses adolescentes já sabem o que fazem, tem responsabilidade, papapá, tem que reduzir, tem que mostrar exemplo, papapá. Não tem, cláusula pétrea, direito fundamental, fazem construção do conhecimento e tal. Isso está na pauta. Vamos supor que algum assunto que estivesse na pauta foi decidido, certo? Antes dele ser decidido, um conjunto de alternativas é apresentado. Pensa que alguém vai ter que ter a palavra ali para decidir, certo? Pode ser presidente, pode ser prefeito, mas pode ser secretário, pode ser qualquer pessoa responsável por determinada pauta, ok? Quem tem a competência para aquilo. Um conjunto de alternativas vai ser apresentado antes daquela decisão. E aí todo esse jogo de balança, será que é conveniente? Será que não é? Que vocês possam imaginar vai estar influenciando aí. Poxa, mas se eu aprovar esse projeto contra as mineradoras, eu não vou ter mais patrocínio no meu próxima campanha presidencial. Se eu aprovar esse projeto de transformação, de ampliação do acesso do centro de São Paulo à periferia, é um projeto que vai durar pelo menos 6 anos. Meu mandato é de 4 anos. Então, quem vai ganhar o nome na hora de aprovar vai ser o próximo. Eu não vou fazer isso, não. Tudo isso influencia, certo? E a gente já está cansado de saber como isso acontece. Mas essas escolhas dessas alternativas, elas tá aí uma coisa que a gente pouco para se questionar. Geralmente a gente acredita que está tudo na mão de quem tem o poder de decidir. Mas geralmente quem apresentam as alternativas são o que a gente chama de atores invisíveis. Especialistas, burocratas, pessoas que não estão nos holofotes. E é aí que nossa área de atuação começa a se desenhar um pouco mais. Como é que a gente consegue fazer parte desse processo de apresentação das alternativas, né? Porque vai ser decidido uma hora. A gente está lá para apresentar a alternativa? Isso é um ponto de reflexão. O sucesso em parte do processo não significa necessariamente mesma sorte no outro, de modo que ser possível que, ainda que determinado tema alcance importância na formação da agenda, suas alternativas não são aprovadas no Congresso. O que é a agenda numa definição mais conceitual? Lista de temas ou problemas que são alvo, em dado momento, de séria atenção, tanto da parte das autoridades, como de pessoas fora do governo, mas estreitamente associadas às autoridades.
aqui falando mais um pouco sobre essa distinção entre formulação e formação da agenda. Seja a formulação da agenda, seja a apresentação das alternativas de ação governamental, ambas as fases do processo são modificadas por seus participantes, que exercem influência direta. E aí, segundo o John Kingdon, no tocante à formulação da agenda, essa pode se dar de 3 formas: problemas, política e participantes visíveis. O que ele quer dizer com isso, gente? Como que aquela determinada situação, lembra que situação não é a mesma coisa que problema? Então, situações não merecem a atenção da política tanto quanto os problemas. Como que isso vai se tornar objeto de discussão? Através, primeiro, da identificação desses problemas, através do próprio processo político ou desses participantes visíveis. A iniciativa de fazer com que esse assunto vire pauta também está naquelas pessoas que estão aparecendo, certo? Por mais que não sejam as alternativas para resolver o problema, não seja de quem está aparecendo, são eles que trazem a questão à tona. Então, é muito engraçado porque a gente pode ver na nossa política vários exemplos para isso, né? Então, é fulano de tal que faz alguma besteira e chama não sei quem para corrigir e falar que ele não quis dizer aquilo. Isso acontece o tempo todo com a gente, porque os atores visíveis, eles podem definir pauta, mas eles não conseguem necessariamente o resultado. Eles não conseguem necessariamente trazer soluções. Eles só jogam para a torcida e alguém vai ter que falar um pouco mais sobre isso. Na identificação dos problemas, algumas ferramentas são utilizadas, tais como a discussão sobre indicadores, obtenção de feedbacks, situação diferente de problema, né, como eu falei, mas geralmente, para identificar um problema, você tem que mostrar que aquilo é um problema, porque senão você não tem o convencimento das pessoas. E lembra que eu falei para vocês? Por mais, por exemplo, o ator visível, quem é o ator visível? É quem está ali no holofote, prefeito, congresso e tal. Por mais que eles consigam apresentar, fazer aquilo virar pauta, eles não têm poder para definir sozinhos o resultado disso. Então, eles até criam essa demanda, esse input, mas ele não sai como output, certo? Quem vai definir todo esse processo para a saída de output é o jogo político, vai depender de várias variáveis também. Eventos políticos também interferem na formação da agenda, com dinâmicas e regras próprias. Um novo governo, por exemplo, traz consigo também novos valores e concepções. A agenda também sofre impactos a partir dos chamados participantes visíveis, presidente, assessores, membros do Congresso, mídia, partidos políticos, membros dos comitês de campanha, e se diferenciam dos grupos dos relativamente invisíveis, que aqui é a nossa área de atenção, né? Composto por acadêmicos, burocratas, funcionários do Congresso, etc. Enquanto os participantes visíveis definem a agenda, os participantes invisíveis têm influência na escolha das alternativas. Eu não sei se vocês já tiveram essa inquietação, mas quando a gente pega um processo judicial, muitas das vezes a decisão judicial ela é embasada não necessariamente num trecho literal da lei. Não se faz referência a um trecho literal da Constituição, mas se pega muito ou em jurisprudência ou também em doutrina. O que é a doutrina? Doutrina é o conhecimento de alguém que pesquisou aquele tema e tal. Mas é engraçado porque às vezes a doutrina se torna mais forte do que o próprio dispositivo literal da lei, né? A doutrina que influencia, e eu não estou falando de coisa pouca não, gente, estou falando de decisão de STF. STF define com base em doutrina também, né? Isso também é um ator invisível que atua na definição da política pública. Se você for pegar as decisões do STF, eles vão dizer que o autor tal, lá da Alemanha, fala tal coisa, e aí com base nesse entendimento, eu acredito que aqui nesse caso concreto, a legalização do uso de substâncias entorpecentes não pode, ou pode. O aborto não pode, ou pode. Vocês conseguem visualizar como essas pessoas ganham força na tomada de decisões coletivas? São atores invisíveis. E aí,
Mas isso é um exemplo específico do judiciário. Pode se aplicar a várias outras coisas, certo? Aqui a gente está falando de funcionários, burocratas, então pessoas que estão dentro da estrutura que acabam tomando decisões que são contrárias, inclusive, à lei, né? Não sei se eu contei para vocês. Você tinha feito uma pergunta. Pode falar. A formação da agenda e a formulação seria o input e a implementação e a avaliação seria o output? O input pensa em algo que está entrando no sistema e o output é o resultado. O resultado é a política pública produzida, certo? Então vamos pensar. A gente identificou aqui como problema a habitação no centro da cidade de São Paulo. O que a gente pode fazer? É um problema realmente, porque não é uma simples questão. As pessoas estão morando em situação de rua, ou então as pessoas não têm casas populares disponíveis, certo? O que a gente tem que fazer? Através de todo um trabalho de sensibilização, de aproximação, né, de negociação, tem várias questões. Mas vamos formar de escuta, principalmente, né? Vamos criar uma política pública de moradia para essas pessoas, certo? Vamos criar uma política habitacional para elas, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, identificamos o problema. A demanda, isso é uma demanda, isso é um input, ok? Agora a gente vai formular essa política habitacional, fazer o desenho. Como é que faz para entrar nesse programa? Quais são os requisitos? Quais são as condicionalidades? É todo mundo que mora no centro? É só quem está em situação de rua? Como que funciona para eu conseguir participar? Formulação, desenho. Implementação. Terminou aqui a política pública essa? Vamos fazer valer agora. Agora eu vou abrir o atendimento aqui para a população que está dentro dessas condicionalidades, desses requisitos aqui, para que façam cadastro. Não sei como que vai ser a burocracia definida lá na política, mas que faça o cadastro, que seja direcionada para determinada unidade, né? Implementação é colocar o desenho em prática. E a avaliação é um momento posterior, que pode ser feito tanto por quem está executando a política, como quem está fora dela. Ou até pelos próprios usuários da política, principalmente. Exemplo, o governo avalia que houve uma diminuição do número de pessoas que estava sem moradia no centro de São Paulo. Fez uma avaliação institucional, a política pública foi adequada. Ou então, pelos próprios usuários. Olha, na verdade, eu não gostei dessa política pública, porque afinal de contas, gente, vamos acabar com alguns preconceitos. Não é porque a pessoa não tem moradia que tem que ser qualquer coisa, certo? E isso é muito comum em termos de política habitacional. A pessoa tem a vida inteira dela nesse bairro, nessa comunidade, tem todas as suas relações aqui. Aí o governo fala, não, aqui você não vai ficar, você vai ficar lá. Tipo, joga ela para o outro lado da cidade. Tipo, não tenho relação com lá, eu prefiro ficar aqui. Entendeu? Eu constituí minha família aqui, minha vida está aqui, minha história está aqui. Então, essa política também tem que ouvir esse usuário dessa política, certo? Que seria a avaliação externa aos usuários. O resultado final da política habitacional é o programa funcionando, certo? Isso é o output, ok? Então, formação é virar pauta, formulação é desenhar a política, implementação, colocá-la em prática e avaliação é, deu certo? Não deu certo? Precisa melhorar? Não pode melhorar? O que a gente pode fazer? Certo? Esses 4 itens, o output é só avaliação. O output seria... Você pode ter um output sem avaliação, inclusive. Porque o output é só o resultado. É só o que aconteceu. Aumentou ou não aumentou? A avaliação ela pode ser tanto em termos quantitativos como qualitativos. O que isso quer dizer? Uma avaliação quantitativa. Tal número de pessoas está morando agora através dessa política habitacional. Qualitativa. As pessoas que foram atendidas pelo programa não se sentem satisfeitas com essa política habitacional. Então, é possível você
Você percebe que é possível você ter o programa de moradia e não ter sido feita essa pesquisa qualitativa com essas pessoas? Então não teve avaliação, mesmo que tenha a política habitacional. Não está diretamente relacionada, mas de um modo geral a gente pode dizer que o resultado, depois do resultado a gente vai começar a pensar na avaliação, tá bom? E muitas vezes a gente só consegue definir um resultado através de uma avaliação, mas depende de cada caso, tá? Bom, os atores invisíveis, gente, são os que vão, de uma certa forma, influenciar de forma, como o próprio nome diz, invisível, nesse processo de produção de política pública. Não sei se eu falei com vocês uma vez sobre os burocratas a nível de rua. O que são os burocratas a nível de rua? Pensa, por exemplo, no posto de saúde. A saúde de São Paulo, ela é territorializada. Então, no bairro onde eu moro tem uma UBS, no outro bairro tem outra UBS, que atende a população daquela região, daquele território, certo? Aí o que acontece? Cada uma dessas unidades de saúde dispõe de uma certa quantidade de agentes comunitários de saúde, os famosos ACS. Quais são as funções dos ACS? Irem até as residências das pessoas para identificar questões de saúde, perguntar para as pessoas se elas já fizeram a vacinação, se está tendo todo esse acompanhamento médico, marcar consulta para as pessoas que não conseguem se deslocar até a unidade, várias questões, né? Os ACS são burocratas a nível de rua. Por quê? Se um ACS chegar, vocês concordam comigo que essa pessoa que está sendo atendida por ele na rua, na casa dele, não tem contato direto com o prefeito, mas tem contato com ela. Não tem contato diretamente com o secretário de saúde, mas tem contato com ela. Então, o Estado se apresenta para essa pessoa através da ACS, do burocrata a nível de rua. Qualquer coisa que ela fale ou deixe de falar ali, para aquela pessoa que está sendo atendida, na minha concepção, enquanto usuário do serviço público, é o Estado falando. Então, é o Estado definindo para mim o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu devo ou não devo fazer, né? Burocratas a nível de rua definem a política pública, porque vão, de uma certa forma, todo o poder de convencimento da população está ali. Então, tudo que eu penso a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição Federal, do Código Civil, Código Penal, é através desse representante do Estado. Por isso que esses atores invisíveis vão ser fundamentais para a gente conseguir legitimar ou deslegitimar um sistema. Vamos pensar, por exemplo, na atuação da Polícia Militar. Em muitos locais, a Polícia Militar age de forma extremamente truculenta com a população. Em outros, não. Existe declaração, isso é conhecimento público, está aí na televisão, na mídia e tudo, do comandante da rota, falando que a abordagem na periferia tem que ser diferente da abordagem dos jardins. Mas por que tem que ser diferente? Eu já estou partindo do pressuposto que as pessoas que moram na periferia têm tendência a cometer delito, que eu entendi, não entendi de outra forma, né? Mas essa forma de atuação na periferia, por exemplo, é a forma como a população vai entender política de segurança pública. Não vai entender enquanto política voltada à proteção das pessoas. Não foi assim que se apresentou para mim, certo? Então esses atores invisíveis têm função essencial nesse processo de produção também de políticas públicas. Na escolha das alternativas, vamos lembrar, formou a agenda, certo? Virou um problema. A gente agora tem que escolher qual das alternativas a gente vai seguir. O papel dos especialistas é essencial e se faz de forma meio coordenada em comunidades. Cada comunidade é fragmentada em diversos setores com interesses distintos, mas com a mesma condição de conhecedor das questões. O que é isso? Quando ele está falando de comunidades, existe o especialista lá de direito tributário, existe o especialista lá de mineração. Então, geralmente esses grupos vão... A gente vai pensar agora numa política pública voltada para o setor de energia,
Eu não vou chamar o pessoal de humanas, eu vou chamar o pessoal lá da área energética. Só que é um conhecimento que a gente vai se tornando cada vez tão técnico, tão aprofundado na técnica, que são os tecnocratas, que vão afastando as demais pessoas a participarem desse processo também. Não vamos esquecer que essa crise que aconteceu, essa crise financeira aí desde 2008 dos Estados Unidos, ela aconteceu justamente porque se teve uma super credibilidade no setor técnico. Não havia uma regulamentação, um controle adequado do sistema financeiro, dos bancos norte-americanos, certo? E aí o que aconteceu? Foram gerando empréstimos, garantias fracas, hipotecas fracas, as pessoas não tinham mais condição de pagar. Não tendo condição de pagar, todas essas dívidas foram executadas, as pessoas começaram a morar na rua, porque a casa tinha sido penhorada. A casa que estava sendo financiada estava penhorada. Não teve um controle do próprio setor técnico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de produção de políticas públicas e conhecimento técnico. Geralmente, o conhecimento técnico se apresenta como algo superior a uma decisão política. E não necessariamente o conhecimento técnico tem que prevalecer. Se a gente for depender simplesmente do conhecimento técnico, a gente nem pensa em direitos sociais, né? Porque muitas das pessoas que estão, inclusive, representando esses direitos mais específicos não vão pensar numa coletividade que não está sendo atendida, certo? E aí, o Kingdom vai falar que existe um processo de escolha dessas alternativas numa sopa política primitiva de políticas públicas. O que seria isso? Vão chegando várias soluções. Pensa, apareceu agora um problema. Brumadinho, o que a gente vai fazer? Aí vem especialista daqui, técnico dali. Uma sopa primitiva. Todos esses assuntos ali, todas essas opiniões, todos esses especialistas falando que eles acham que tem que ser feito para resolver o problema. Essa sopa política primitiva. A partir de alguns critérios, algumas dessas propostas são selecionadas e outras não. E isso é importante a gente entender. Por que algumas coisas aparecem como proposta viável e outras não? Ele vai estabelecer alguns critérios para definir quais são as que vão se sobressair. Viabilidade técnica, às vezes a proposta que foi apresentada é um absurdo, né? Eu não vou conseguir resolver o problema de falta de recursos minerais construindo uma escada daqui para a Lua para extrair minério no universo. Então, é um exemplo bem grotesco que eu falei agora, mas era só para mostrar como viabilidade técnica é essencial para a gente entender porque algumas coisas se sobressaem ou não. Congruência com os valores dos membros da comunidade de especialistas. Então, não basta aquela proposta para solucionar aquele problema, ela ter condições de ser executada, ela ter viabilidade técnica. O corpo de especialistas tem que aprovar também. Um consenso, será que essa proposta é boa ou não? Então, aí que vão surgindo os debates. Antecipação de possíveis restrições, tais como restrições orçamentárias, aceitabilidade do público e receptividade dos políticos. Olha como esse jogo vai ganhando uma complexidade. Não basta que aquela proposta para aquela agenda, ela simplesmente atenda a esse quesito de viabilidade técnica, ela ser ouvida pelos especialistas e tal. Ela vai ter que também pensar se vai ter recurso orçamentário para isso, vai ter que ver se o público vai aceitar essa proposta, se os políticos que vão implementá-la têm uma abertura para isso. Gente, isso aqui é um mundo ideal. Claro que não necessariamente esses critérios são 100% observados. Tem muitas propostas legislativas que são aprovadas na calada da noite. Cadê a aceitabilidade do público? Nem foi ouvido. Restrição orçamentária. Vocês podem falar para mim, igual aquele exemplo que o colega tinha falado, dos gastos em segurança pública. Podem até falar que tinha orçamento para isso, mas é um orçamento que aumenta aqui e diminui de outro lugar. Será que as pessoas sabiam que para aumentar isso eu tinha que diminuir isso aqui? Então, essa questão de restrição orçamentária talvez não tenha sido observada, mas um dos critérios que tem que ser colocado
na balança quando a gente está pensando numa escolha de alternativa para resolver um problema. Um conceito importante, gente, isso daqui vai marcar tudo que envolve produção de políticas públicas, são esses empreendedores. Quem são esses empreendedores morais? São aqueles que vão se preocupar tanto em apresentar os problemas como as soluções. Eu não sei se vocês já viram, já tiveram o desprazer de ligar esses programas de segurança pública de tarde, final de tarde. Eu não vou dar nomes porque isso é complicado, mas vocês sabem, né? A situação no bairro da Zona Sul está calamitosa. Meu Deus, é muito assalto a carro, está bem complicada a violência. Olha isso, requinte de crueldade. Bateu na senhora, levou a bolsa, deu 3 tiros na testa, saiu dando risada, apontou para a câmera e riu. É sempre desse jeito que é apresentado, né? E assim, impressionante, é impressionante. Repara, 30 segundos depois dessa reportagem, assim, que te deixa no chão, você não consegue dormir, vai ficar pensando naquilo o resto da noite, aparece o segurador. Como assim? Proteção ao seu carro? Proteção a não sei... Vocês já pararam para pensar? É bem interessante isso, né? Eu anuncio o alarme social, eu causo o caos social, deixo você morrendo de medo de pisar fora de casa, mas eu tenho a solução para você. Contrate essa empresa, ela vai garantir o seu seguro de vida. É estranho isso, né? Esses são os empreendedores morais. Não necessariamente existe um problema a ser resolvido. Não quer dizer que a segurança no seu bairro está calamitosa. Às vezes foi um caso em 20 anos e aí esse caso chamou a atenção. Mas os criadores do problema podem tirar certa vantagem a partir da adesão às propostas de alternativa. Falou em política, gente? Sempre suspeitem. Será que tem interesse por trás? O que vai acontecer se essa proposta for aprovada? Por que nesse momento? Por que agora? Por que dessa forma? Tudo que envolve produção de política envolve disputa de interesse também, certo? E ele vai falar também um conceito importante nos textos dele sobre essas janelas de políticas públicas, que seriam essas oportunidades para que essas soluções aparecessem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se existe uma vedação constitucional, a aprovação de uma matéria de emenda constitucional que foi vetada naquela legislatura, eu não posso fazer isso na mesma legislatura, mas tem um motivo para isso, né? A gente não está amadurecido esse debate ainda, vamos esperar um tempo. As janelas de políticas públicas, elas são abertas, inclusive, quando são para aprovar assuntos que não são do interesse coletivo. Aumento de verba salarial, de deputado, aprovado na véspera do Natal. Às vezes existe um evento assim, de grande repercussão nacional, então a gente vai, nesse momento, aprovar uma reforma aqui, que vai tirar alguns direitos trabalhistas, alguns direitos previdenciários. Tudo isso envolve essa janela de políticas públicas também, a gente tem que ficar sempre muito atento. O que o Kingdom vai concluir desse ciclo? Os eventos não seguem padrões em uma sequência linear. Em realidade, ao se abrir uma janela, as diferentes dinâmicas se encontram, fazendo prevalecer determinada proposta ou problema em detrimento de outro. Partindo dessa premissa, nem sempre a solução vem antes da identificação de um problema, despertando conflitos de interesses que, em realidade, se valem mais para promover vantagens pessoais dos empreendedores. E vai falar que não existe essa questão de ser aleatório, né? E aí seria basicamente isso com relação à formação da agenda. Sobre formulação, gente, não tem muita complexidade. Formulação é esse processo de desenho da política pública, como a gente havia comentado. Existe uma teoria muito importante, que é essa teoria do equilíbrio pontuado, que ela vai identificar esses processos políticos como dotados de estabilidade, mas também de crise. O que ele quer dizer com isso? O jogo político ele é muito variável, muda muito. Hoje a gente vive uma estabilidade, hoje existem alguns direitos sociais. Daqui a não sei quantos anos, em pouquíssimo tempo, existe uma PEC que congela investimento na área social por
20 anos. Então, existe sempre essas crises também que barram o funcionamento do sistema. Essa teoria foca na interação entre as instituições políticas, mobilizações de interesse e tomadas de decisão racionalizadas. Por que ela é importante para o processo de formulação? Aqui é uma classificação desse autor, esse Herbert Simon, que vai falar que essas decisões elas vão poder ser aplicadas de forma serial ou paralela, conforme a especificidade da situação. Mas por que eu queria trazer dos sistemas políticos e a formulação? Os sistemas políticos não podem simultaneamente lidar com todas as questões que lhes são apresentadas justamente por serem operados por indivíduos, de modo que cabe aos seus subsistemas servirem como mecanismos que permitem ao sistema político operar em paralelo. Às vezes, o processamento em paralelo é substituído por aquele realizado serialmente. Com a tomada de decisão envolve uma questão por vez. Geralmente isso ocorre com a entrada de mais participantes na definição da agenda. O processo de formulação ele está ligado ao processo de formação a partir do momento em que a formação vai definir o que é pauta. Formulação vai ser já o desenho. O desenho dessa política pública ele vai poder ser sequencial ou paralelo. Várias pessoas vão poder participar desse processo de formulação, mas geralmente quem participa são aqueles que não são responsáveis por definir o problema. São as pessoas que vêm para resolver. Os atores invisíveis, que são os burocratas, os acadêmicos, como nós vimos. O que vai definir se essas formulações, essas decisões, elas vão ser feitas de forma sequencial ou não, inúmeros fatores. O momento político, está acontecendo alguma coisa agora no país, esse argumento ganhou mais relevância do que aquele, tudo isso influencia como que vai ser esse desenho dessa política pública. Quando dominado por um único interesse, o subsistema político se torna uma política de monopólio. Política de monopólio possui uma estrutura institucional definida responsável pela produção de políticas em uma determinada área, e sua responsabilidade é mantida por algum tipo de imagem ou ideia poderosa, de fácil comunicação. Política de monopólio é aquela coisa que concentra, é muito fácil de visualizar, está concentrada como uma definição que vai ser amplamente aceita por todos, então ela é muito fácil de ser reproduzida. Geralmente os especialistas trazem essas políticas como uma resposta ao seu notório conhecimento. Então, como eles dominam muito aquilo, não tem como você contestar porque é muito específico, é muito técnico. A teoria do equilíbrio pontuado, que é essa que eu falei que é marcada por estabilidades e crises, engloba períodos de equilíbrio e desequilíbrio. Quando uma questão de alguma forma entra na agenda, pequenas mudanças nas circunstâncias objetivas podem causar grandes mudanças na política. E o sistema está apresentando um processo positivo de feedback. Feedback positivo quando causa uma mudança e negativo quando mantém uma estabilidade no sistema. Sobre isso daqui é importante dizer que essas circunstâncias elas podem ser muito variáveis, mas elas podem causar mudanças pequenas ou grandes, dependendo muito do contexto. Então, se a gente for pensar, por exemplo, como a gente acabou de falar, a pauta era a reforma da Previdência, só que de repente aconteceu um evento que chamou mais atenção no Brasil do que aquilo. Então, essa mudança de momento vai fazer com que aquela outra pauta anterior, ela dê uma segurada, dê uma parada, não é o momento agora de falar sobre isso, e a gente vai, a partir disso, discutir outro tema, por isso que ela não vai gerar grande mudança. Mas umas estão relacionadas com as outras, quase sempre. Sobre políticas de imagem, são aquelas que a gente falou, associadas ao monopólio. Coletivamente, os tomadores de decisão do governo geralmente processam informações em paralelo aos subsistemas. Subsistema, gente, é o seguinte, prefeito não domina todos os temas. Habitação, meio ambiente, segurança, saúde, educação. Geralmente existem os subsistemas que estão abaixo desse sistema grande. Então existe o sistema de saúde, o subsistema de educação e tal, e eles acabam atuando em conjunto. Os tomadores de decisão processam as informações em paralelo, porque eles não estão dentro do processo do subsistema de educação, por exemplo. Eles não estão lá vivendo a política de educação, eles não têm conhecimento muito profundo sobre aquilo. Por isso que eles processam essas informações em paralelo.
em determinados momentos, as questões movem dos subsistemas para a macropolítica. Vamos supor que naquela pasta de educação, de repente a gente identificou ali que não, realmente aqui o problema da falta de vagas em creches aumentou muito. Então a gente tem que repassar isso para o sistema maior. Aí é nesse momento que o prefeito, por exemplo, vai ter conhecimento de que precisa alguma coisa ser feita naquela área específica. Qual que é a moral disso? Os subsistemas têm vida própria também. E é por isso que muitas das vezes os especialistas saem desses subsistemas para defender um ponto aqui amplo. Então, vão falar que, por exemplo, a reforma da Previdência é importante porque vai gerar um rombo nas contas públicas. Mas por que vão trazer isso? Porque, primeiro porque tem muitos interesses envolvidos, mas depois porque saiu de uma pauta específica desse subsistema. Vai gerar um rombo nas contas públicas. Então eu levo isso como algo dado aqui em cima que ninguém vai questionar e aí a gente consegue convencimento. Certo? Esses subsistemas têm vida própria. Inicialmente, o modelo de equilíbrio pontuado foi desenvolvido para compreender a dinâmica da mudança política nos subsistemas, mas ele tem sido estendido para uma formulação mais genérica de mudanças pontuadas na produção de políticas públicas, incluindo orçamento. E aí entra aquela parte que o colega tinha falado. O orçamento, ele tem na nossa organização constitucional, ele tem essa previsão de que ele seja quadrienal para não ter uma descontinuidade no ciclo da política pública, para aquela verba ser destinada geralmente para aquela política pública. Mas esse orçamento ele pode ser modificado constantemente, né? Por despesas extraordinárias, por situações imprevisíveis e tudo mais. E até quando ele é aprovado, ele não conta com ampla participação popular do segmento da sociedade civil. Primeiro por falta de conhecimento, falta de divulgação, enfim, de vários fatores. Mas é esse orçamento que vai definir como que essas políticas elas vão ser gestadas ou não. Existe hoje, e é algo que a gente pode ver, vai ver um pouquinho mais para frente, não hoje, sobre a execução do orçamento participativo. O orçamento participativo ele já vem acontecendo em algumas regiões do Brasil, mas é muito incipiente ainda, em que a própria população tem uma voz mais ativa na definição de quais são as políticas públicas prioritárias para aquele exercício, né? E eu realmente acredito que se não for dessa forma, a gente não consegue ter um controle sobre a omissão do governamental na produção das políticas públicas. Mas a gente vai ver um pouquinho à frente. Já caminhando para o fim, o Lindblom vai falar de 2 métodos de formulação de políticas públicas. Formulação de política pública é a tomada de decisão, certo? Porque se a gente já fez na agenda a prioridade, aqui a gente vai falar o que vai ser a política pública. Ele vai falar do método racional compreensivo, também conhecido como método da raiz, e o método das sucessivas comparações limitadas, ou método da ramescência. No método da raiz, uma nova decisão deve ser iniciada a partir de cada novo fundamento que surge no processo de tomada de decisões. No método da ramescência, a decisão deve ser construída continuamente a partir do presente, sem a necessidade de se recomeçar do zero. Qual que é a implicação prática disso? Pelo método da raiz, se existe uma situação nova que modificou as circunstâncias, a gente vai ter que partir de um novo fundamento, começar tudo do zero, a partir dali definir quais são as novas escolhas, alternativas e tal. No outro não, há uma continuidade. E aí ele vai, ou seja, pode ter mudado tudo, mas como aquele assunto que saiu da pauta já foi colocado em pauta antes, já teve uma discussão sobre ele antes, vamos pegar o que já foi discutido, não vamos começar do zero, para a gente não perder tempo também de ter que ficar voltando tudo do zero. Ele vai falar de algumas diferenças importantes entre eles, não precisa decorar isso daqui, mas é só falar algumas para título de curiosidade. Nesse método da raiz, que quer um novo fundamento para cada novo evento, a formulação de políticas é abordada via análise de meios e fins. Em primeiro lugar, isolam-se os fins e depois buscam-se os meios para se atingir esses fins. Nesse método da ramescência, não. Os meios e fins não são dissociáveis. A análise dos meios é feita muitas das vezes
de forma limitada e é mais contínuo. O outro vai sempre começar de uma nova perspectiva. No método raiz, a análise é compreensiva, todo fator de relevância maior é tomado em conta. No método da remescência, os resultados possíveis são deixados de lado, importantes resultados possíveis são deixados de lado, importantes propostas potenciais são ignoradas. Mas no primeiro, tem uma dependência muito forte a teorias, porque vai precisar sempre de um novo fundamento para um novo evento. Situação prática. A gente definiu que é importante a gente intervir em políticas sociais através da promoção de políticas públicas. Só que isso foi no contexto antes da globalização. Agora, no novo contexto da globalização, tem uma nova configuração. Então, a gente vai ter que ter uma nova teoria que explique isso para depois a gente pensar em fundamentar essa nossa política pública. Aqui não. Uma sucessão de comparações reduz ou elimina em grande parte a dependência de teorias. Eu não estou preocupado com essas mudanças constantes, porque se eu já comecei a falar sobre isso lá em 1900 bolinha e eu ainda não terminei, eu posso parar, voltar de onde a discussão parou e continuar. E o que ficar faltando aí de coisas para a gente entender, compreender, a gente compara. Não tem essa necessidade de continuar sempre. E são só 2 métodos que eles elencam como formas de formulação de políticas, falando que o da raiz é compreensivo, mas não dá conta de questões mais complexas. Por quê? Porque ele não consegue explicar tudo. As teorias mudam, o mundo muda e ele vai querer teoria para tudo. Já o outro cadê? Não dá conta de questões mais complexas. Tá. Razão pela qual os administradores recorrentemente se valem do método da remescência, porque eles não têm essa questão de tentar fundamentar tudo a cada novo instante e tal. Dificuldades de aplicação do método da raiz. Cidadãos, parlamentares e administradores discordam entre si quanto a muitos dos valores e objetivos a serem alcançados na sociedade. Dificuldade de saber qual valor pode ser mais facilmente sacrificado, e não é porque um valor prevalece em relação ao outro, em dada situação, que ele deverá prevalecer sempre. Nesse cenário de incerteza, os administradores tomam as decisões com base nas alternativas que são apresentadas. E no método da remescência, a avaliação e a análise empírica são interligadas, as pessoas escolhem valores e políticas a um tempo e ao mesmo tempo, os administradores concentram sua atenção nos valores marginais ou incrementais. Enquanto no método da raiz o ato de decidir é formalizado como uma relação entre os meios e fins, isto é, concebem-se os meios para que sejam avaliados e escolhidos à luz dos fins, no método da remescência os meios e fins são escolhidos simultaneamente. Como eles são constantemente, continuamente escolhidos, eles não param, não precisam dessas novas fundamentações. Aí ele vai falar um pouquinho sobre fundamentação de cada um desses métodos, mas basicamente a grande diferença era essa. Entre ele está mais preocupado em dar uma fundamentação nova para cada novo contexto, então isso é muito complicado, porque ele vai querer sempre partir de uma especificidade que às vezes a gente não tem resposta, e a política vai precisar de uma resposta às vezes sem fundamento, necessariamente. O outro não, como já existe um processo contínuo, não tem por que eu ficar o tempo todo recomeçando, pensando de acordo com novas situações, como que eu vou fundamentar aquela minha decisão. Mas de forma bem genérica, a gente geralmente usa o método da raiz até como uma forma de segurança. A gente quer ter certeza que aquela política que a gente escolheu, ela está bem fundamentada, então a gente usa ela. O outro é mais comparativo, tenta pegar com base em outras experiências, outros modelos, outras coisas que foram aprovadas ou não. Resumo da ópera: agenda, formação da agenda, preocupado em definir prioridades, formulação, desenho dessa política. Como que ela vai ser? Vai ser com base numa comparação com algo que já foi feito? Vai ser uma coisa nova que a gente vai desenhar? Esses métodos são mais para explicar como que elas vão ser criadas. Mas é importante guardar que esse processo de formulação é interferido por vários
atores por várias situações diferentes que mudam constantemente. Depois semana que vem a gente vai ver um pouquinho sobre implementação e avaliação, e por hoje é só isso aí.